Bom dia, gente. Gente, ó, o assunto que a gente vai ver hoje é um assunto de termometria, tá? Termometria é um assunto fácil, que vocês já viram isso desde o nono ano, tá? Nós trabalhamos com as escalas termométricas, certo? Escala Celsius, escala Fahrenheit e escala Kelvin, que são as principais escalas. Então, nós temos aqui o seguinte, ó, as escalas. Primeiro, nós temos uma escala Celsius, uma escala Fahrenheit e uma escala Kelvin. Aqui nós temos, aqui embaixo sempre ponto de fusão, que é o PF. Aqui em cima sempre ponto de ebulição, certo? Então, para a escala Celsius, o ponto de fusão é 0, o ponto de ebulição é 100. Para Fahrenheit, o ponto de fusão é 32F e o ponto de fusão 32, o ponto de ebulição 312F. Para a escala Kelvin, o ponto de fusão é 273K e o ponto de ebulição é 373K, certo? Então, como relacionar essas escalas entre elas, tá? Primeiro, relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Escala Celsius e escala Fahrenheit. Sempre você vai fazer o procedimento usando o do meio menos o número de baixo. Depois o número de cima menos o número de baixo, tá? Tudo isso, ele vai ser igual a quem? Ao do meio menos o de baixo, depois o de cima menos o de baixo. O do meio menos o de baixo, depois o de cima menos o de baixo, certo? Então, nós vamos ter aqui o seguinte, ó, relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Primeiro, nós vamos ter Tc menos 0 sobre 100 menos 0. Escala Fahrenheit, Tf menos 32 sobre 212 menos 32, tá? Então, aqui fica Tc menos 0 dá Tc, 100 menos 0 dá 100. Tf menos 32, 212 menos 32 dá 180. Certo? Eliminamos os zeros e dividimos 10, aí fica Tc sobre 10 é igual a Tf menos 32 sobre 18. Simplificamos por 2 e temos Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Essa é a fórmula entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit, certo? Toda vez que você quiser transformar alguma coisa de Celsius para Fahrenheit, você vai usar essa fórmula, a não ser que na questão eles mude os pontos de fusão e de ebulição de qualquer uma das duas escalas, tá? Se houver essa mudança, aí realmente a gente tem que mudar a fórmula e recalculá-la fazendo o mesmo procedimento que a gente fez aqui. Se ele pedir que a gente determine só transforma de Celsius para Fahrenheit, usamos essa. Se ele pedir para a gente transformar a variação de Celsius para Fahrenheit, nós usamos essa daqui, ó. Toda vez que for variação, você conserva os denominadores, certo? E a parte de cima você coloca o delta e o nome da escala. Que escala é essa, né? Escala Celsius? Então fica delta Tc. Que escala é essa, né? Fahrenheit? Então fica delta Tf. Mas, professor, e o 32 some? Some porque, como é variação, a variação é o quê? Tudo isso aqui é a variação. Então, delta Tf sobre 9. Então, falou em variação, a gente usa essa fórmula. E se for fazer o cálculo normal, a gente usa por essa daqui, ó. Relação entre a escala Celsius e a Kelvin. A escala Celsius a gente já sabe que é quem? 0 e 100, e a Kelvin é 273 e 373. Então vai ficar Tc menos 0, como está aqui, ó, Tc menos 0, 100 menos 0. Vai ficar Tk menos 273 e 373 menos 273. Tc menos 0 deu Tc, 100 menos 0 deu 100. Repete, Tk menos 273 e 373 menos 273 deu 100. Cortamos os zeros e chegamos à fórmula Tc é igual a Tk menos 273. Ou, isolando o Tk, fica Tk é igual a Tc mais 273. Eu dei mais preferência a essa aqui, porque essa aqui aparece mais nos livros, nos módulos, em tudo, tá? Por isso que eu deixei ela assim, mas qualquer uma das duas está certo. Como você quer calcular a variação, então a fórmula você tem que transformar. Aqui fica o delta Tk, que é o nome da escala, e o que tem aqui embaixo fica a mesma coisa. Como é o que tem embaixo é 1, permanece 1, não aparece. Delta Tc vai ficar aqui, ó, porque a escala aqui é Tc, como é variação fica delta Tc, sobre quem? O que tem aqui embaixo é 1, então fica aqui embaixo 1. Então essa é a fórmula da variação. Perceba que na escala Celsius a variação, ó, 100 menos 0 dá quanto? 100. Na escala Kelvin, a variação 373 menos 273 dá quanto? 100. É por isso que a variação entre a escala Celsius e Fahrenheit ela sempre vai dar a mesma. Se é 10 para uma, é 10 para outra. E assim sucessivamente. Então, toda vez que você tenta transformar de Celsius para Kelvin, normalmente você utiliza essa fórmula. Agora, se você quiser a variação, você vai para essa daqui, tá bom?
Relação entre a escala Fahrenheit e Kelvin. Lembre-se que Fahrenheit quem é? 32 e 212. Kelvin, 273 e 373. Então aqui vai ficar TF menos 32, certo? Que é a parte de cima. E aqui fica 212 menos 32. TK menos 273, 373 menos 273. Aqui vai ficar TF menos 32 sobre 180. E aqui fica TK menos 273 sobre 100, que é a subtração disso aqui. Ó. Cortamos os zeros, dividindo por 2, aqui deu 9, aqui deu 5. Então a fórmula passa a ser TF menos 32 sobre 9, TK menos 273 sobre 5. Essa é a fórmula para a gente transformar de Fahrenheit para Kelvin e vice-versa. Se for variação, eu conservo o denominador normal e em cima que só conservo o nome da escala. Como a escala aqui é TF menos 32, vai ficar delta TF. Como aqui é TK menos 273, aqui vai ficar delta TK. Isso aqui é um K, tá, gente? Que é delta TK, ó. Tá bom? Então é assim que vai funcionar as transformações das escalas, beleza? Aí eu fiz mais o seguinte aqui, ó. Eu coloquei uma observação. Lembre-se que o zero absoluto é uma temperatura em que as partículas elas não conseguem mais se mover. Na escala Celsius, ela representa menos 273 graus Celsius, aproximadamente, tá? Então, essa é o zero absoluto na escala Celsius. A única escala absoluta que a gente tem é a Kelvin. Por quê? Porque na escala Kelvin, ela se confunde com o próprio zero. Ó. Se na escala Celsius é menos 273, imagine se eu pegasse aqui nessa escala e colocasse aqui, ó, menos 273. Com mais 273, a temperatura Kelvin vai dar quanto? Zero. Então, quer dizer que o zero absoluto na escala Kelvin, o ZA, que é o zero absoluto, corresponde a quanto? A 0 Kelvin. Então, é por isso que ela é absoluta, porque o zero coincide com o próprio zero da escala. Beleza? Para outras escalas, se ele mudar os pontos de fusão e de ebulição, você tem que refazer a escala. Eu botei aqui uma escala qualquer A e B. Aí repara, ó, é sempre o do meio menos o de baixo, então é TA, que é o do meio, menos da fórmula, menos o de baixo, que tem é menos 10. Depois o de cima menos o de baixo, é 40 menos 10. Aqui é o do meio menos o de baixo, que é TB menos 30. O de cima, que é 180, menos o de baixo, que é 30. Certo? Aí aqui vai ficar TA mais 10, porque menos com menos dá mais. Aqui vai ficar 40 menos com menos vai dar quanto? 50. Aqui fica TB menos 30 sobre 150, porque é 180 menos 30 dá 150. Dividimos 50 por 50 deu 1, 150 dividido por 50 deu 3. Então a fórmula entre essas duas escalas é essa aqui, ó. Como esse 1 a gente pode eliminar, fica TA mais 10 é igual a TB menos 30 sobre 3. E isso para a escala qualquer, tá? Para a escala qualquer, diferente de Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Essa fórmula vai mudar? Vai, porque sempre vai acontecer uma mudança no ponto de fusão e de ebulição, então sempre vai mudar as fórmulas, tá certo? Se eu quiser transformar essa fórmula em fórmula de variação, como é que fica? Delta TA, porque é o que tem aqui, ó, em cima, delta TA sobre 1, que é o que tem aqui embaixo. E aqui vai ficar quem? Delta TB sobre 3, tá? Porque é o que tem aqui em escala. Sempre para variação. Professor, como é que eu vou trabalhar? Se ele quiser que você ache que você transforma alguma coisa de Celsius para Fahrenheit, você vai usar essa fórmula, se for variação, essa. Se ele quiser que você transforme alguma coisa de Celsius e Kelvin, usa essa fórmula, se for variação, essa. E se ele quiser que você transforme alguma coisa de Fahrenheit para Kelvin, se for pela escala normal essa, variação, você usa essa fórmula, tá? Aí só é substituir, por exemplo, se você quiser transformar 64 graus Fahrenheit em Kelvin, no lugar do TF, você bota 64 e faz a continha aqui e resolve. Se for variação, aí você vai para essa fórmula daqui, ó. Você vai para essa fórmula daqui, tá certo? Então, esse aí é o assunto que nós estamos vendo hoje aqui de termometria, tá certo? Então, fiquem com Deus aí, tá bom? Qualquer dúvida, vocês mandam no privado. E eu vou mandar algumas atividades para vocês, justamente para vocês fazerem usando essa relaçãozinha daí, das escalas, tá bom? Bom dia.